tudo bem? Uma boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês aqui nesta sexta-feira, afinal sextou. É a minha primeira live que eu venho fazer nesse evento, Intensivão CRM, vivendo o conceito resenha médica. Então, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, que o espectador é o nosso ponto-chave do evento e permite a divulgação, a interação com os professores e a presença no dia de hoje. Então, antes de mais nada, agradecer a presença de todos nesse dia. É minha primeira live, novamente, então espero que ocorra tudo corretamente, de coração. Então, antes de mais nada, passar alguns recados. O primeiro recado que eu gostaria de chamar a atenção são sobre as palestras prévias. Nós estamos no 5º dia do nosso evento, então, em relação às palestras que já ocorreram, entre no nosso canal do YouTube. Todas estão sendo disponibilizadas por lá. São 5 palestras, incluindo essa, vão ser disponibilizadas por lá. Como o evento é gratuito, o acesso é livre, então fiquem à vontade para conferir os temas que já foram feitos. Ginecologia e obstetrícia, com casos clínicos, foi clínica médica com ênfase em asma, clínica cirúrgica sobre a endoscopia de um câncer gástrico, então não esquece de conferir lá. Outro recado que eu tenho que passar para vocês é sobre certificação. Antes de mais nada, precisa ser cadastrado no site do evento, no Event3. Está na nossa descrição deste vídeo. Espero que acessem, se inscrevam para quem ainda não fez. E a certificação por aula é de 4 horas. Eu vou mandar no chat. Entre o início e o término dessa palestra, uma planilha, alguma forma de preencher o formulário. Então, qualquer coisa, a gente tira suas dúvidas pelo chat, a organização está aqui. Bom, agradeci, já passei os recados. Agora vamos noticiar as palestras do dia de hoje. A temática é de imunização. É um tema muito pertinente no tempo que vivemos hoje, é muito necessária também, como profissionais da área de saúde ou estudantes de medicina. A gente vive um conflito de interesses, um conflito de informações sobre como fazer tal procedimento, quando vai ser o remédio, quando que tem a vacina. Principalmente a gente está numa pandemia que tem efeitos desastrosos para o nosso país, então a informação é sempre bem-vinda e a gente precisa atuar bastante nessa área para coibir fake news, atuar na saúde pública, porque doenças infecto-contagiosas, nós sabemos que elas são muito reproduzíveis, são muito fáceis de contaminação em ambientes controlados ou não controlados, então é uma temática que aborda muito desse tema, que é conflitante com o momento que vivemos. É necessária uma atuação pública junto a isso. Para finalizar, indicar a palestra de hoje de imunizações, será com a doutora Melissa Palmieri. Ela é médica formada pelo Centro Luzia de Medicina em Santos. Ela é pediatra pela Santa Casa de São Paulo. Seguiu a carreira na cadeira de imunologia, muitos estudos na área de vacinação, saúde pública, epidemiologia, e fez uma carreira dela, inclusive, na indústria farmacêutica. Então, ela é muito apropriada para falar sobre o tema de vacinação. Ela estará aqui hoje. Então, além disso, ela vai comentar sobre atualizações do Programa Nacional de Imunização, sobre as vacinas que adotaram esquemas diferentes, sobre a epidemiologia de novos surtos, sobre a gratuidade no SUS. Então, ela vai abordar sobre sistemas, como que ela decidiu, no momento da medicina, atuar nessa direção, quais foram os fatores que indicaram que ela seguiria esse caminho. Então, se ajudar alguma forma a exclusão ou a inclusão de algum pensamento para a possível residência, é o nosso objetivo de hoje. Então, antes da palestra iniciar, falar que após o término eu estarei aqui presente para mais informações sobre o evento que vai continuar. Agora eu vou agradecer a presença da palestrante também e vou introduzir a palavra a ela. Então, fiquem bem, espero que vocês gostem, que é muito didático. Olá, eu sou Melissa Palmieri, eu sou formada no ano de 2000 pela Universidade Lusíada, hoje conhecida, mas na época Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Logo que como foi minha escolha, né, profissional? Eu sempre gostei, eu acho que o turn point, né, aquele momento que você fala assim, é isso que eu quero fazer, a medicina, foi quando eu estava estudando numa aula de biologia
E aí eu estava estudando as funções celulares e as funções dos sistemas. Então, como funcionava uma mitocôndria ou também do sistema como o porquê que existe o pâncreas. E para mim, aquela foi muito prazeroso estudar aquilo e eu falei, eu gosto da área de biológicas. Então eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu iria para a área de biológicas, mesmo porque eu nunca tive ninguém na minha família na área de biológicas, a maioria, todos eram de área de exatas, que eu tinha certeza que eu não queria fazer, né? Então, eu acabei, com o passar do tempo, focando que eu queria fazer medicina. Eu tive dúvidas também, né? Eu sempre gostei muito do mundo globalizado no geral, então, e também dessa parte de interlocução, de intercâmbio. E eu fiquei em dúvida também em outras áreas. Então, eu lembro que quando eu prestei medicina, eu acabei prestando medicina e relações internacionais, que eu queria talvez uma carreira internacional, enfim. Então, eu tinha isso. Aí, por acaso, por estudo e por sorte, né? Porque algumas provas, eu digo, a sorte ela vem junto com muito estudo. Eu acabei passando logo no primeiro ano e eu passei em Santos. Fiz os meus 6 anos e durante a faculdade vocês vão ver que existem coisas. Eu digo assim: você não precisa estar pronto com o que você vai querer fazer de especialidade lá na frente, mas começa sempre por eliminações. Então, eu lembro que no 5º ano da faculdade, quando você cai lá dentro do hospital, a minha primeira clínica foi ginecologia obstetrícia. E eu tive certeza que eu não queria fazer ginecologia obstetrícia, principalmente porque eu tive, logo num primeiro plantão, uma mulher que já era multípara, e ela começou assim: tá doendo, vai nascer, vai nascer. E aí os residentes estavam já fazendo outro parto, e eu sozinha, sem saber o que fazer. E aí, simplesmente, o bebê nasceu, né? Tem momentos, vocês sabem, que o bebê, ele nasce, né? Sem precisar ajuda de qualquer profissional da saúde. E aí, nasceu, eu falei, olha, isso eu sei que eu não quero. Fora quando eu lembro as gestantes em parto normal, quando ela pegava a mão, e eu lembro de uma dica de um residente, ele falava assim, não deixa nenhuma mulher durante o trabalho de parto pegar sua mão, porque ela pode fraturar sua mão. Então, eu já sabia que ginecologia obstetrícia eu não queria, mas também, quando eu falo de ginecologia obstetrícia, que foi a primeira clínica mesmo que eu caí, eu tive uma experiência que eu levei para minha vida, e eu acho que vocês vão ter muito isso durante a carreira de vocês, e tenham isso como uma herança de riquezas que vocês vão construir na carreira de vocês. E eu traduzo essa história como humanização. Eu lembro que lá em Santos era o polo da Baixada Santista do serviço de SUS. E basicamente apareciam pessoas de toda a Baixada, de cidades litorâneas próximas a Santos e que tinham uma condição financeira que não era que precisava a utilização do SUS. E surgiu uma senhora numa consulta durante a clínica de ginecologia para avaliar um nódulo na mama. E essa senhora me marcou, eu só não lembro o nome dela, né? Também já vai fazer 20 anos de formada, né? Então, abafa o caso, né, gente? Mas essa senhora, eu lembro que ela falou para mim assim: eu nunca fui no médico. Aí, assim, você fica assustada. Era uma senhora de mais de 60 anos, né? Você via toda a pele enrugadinha. Aí me deu um negócio já, eu falei, tudo bem. Eu me coloquei no lugar dela. Isso que eu falo que é humanização. E aí eu falei, não, a senhora fica tranquila, tudo que a senhora precisar, e ela já estava com uma dificuldade auditiva, então eu me coloquei no lugar dela, e também eu estava lá aprendendo, ela estava sendo meu instrumento de aprendizado a como ser médica. Eu acho que ela foi a número 1, eu brinco que é a minha paciente número 1, né, do coração. E ela tinha uma suspeita de nódulo e precisava, passou lá com o residente da mastologia,
E ele falou: olha, nós vamos ter que marcar para fazer a ressecção, tudo. E ela olhou assim para mim, ela falou assim: você ficaria comigo? Eu falei: com certeza, eu vou estar juntinho da senhora, né? E eu lembro nesse dia que eu não entendia nada, assim, sabe? Era também minha primeira experiência Lógico, eu já tinha feito estágios, tudo, mas tudo muito novo, né? Vocês vão passar por isso. E eu fiquei de mãos dadas com ela, olho no olho para passar confiança. Eu mal observei lá o procedimento, né? Que o meu interesse era também estar observando o procedimento, mas eu já sabia que eu não queria fazer ginecologia. Eu falei, então eu vou ter uma outra utilidade aqui. E fiquei olho no olho, falando: olha, já está terminando, tá tudo bem, e passou. Bom, quando ela voltou, graças a Deus, era um nódulo benigno, e ela me deu um anelzinho que eu guardo hoje, até hoje, um anelzinho azul com uns desenhos de golfinho. E ela falou assim: eu quero que você guarde para você. Eu brinco que esse foi o meu amuleto. Eu brinco não, né? É uma realidade. Esse foi o meu amuleto profissional, porque de fato essa senhora trouxe para mim qual seria a minha missão, que era ajudar as pessoas a se curarem, ajudar as pessoas a se prevenirem. E aí, enfim, foi essa minha primeira experiência na clínica de ginecologia obstetrícia. Bom, passaram-se as outras clínicas, enfim, eu sabia o que eu não queria fazer. Aí vem a grande situação: o que, que eu faço? O que, que eu gosto, né? Eu sempre gostei muito da área de pediatria, eu sempre gostei de crianças, e, e eu, assim, uma das coisas na minha cabeça era fazer ou pediatria, ou muito também na moda, e eu acho que até hoje tem um pouco essa moda aí, né, de fazer área de dermato, que eu também gostava da área de dermato, eu gostava de estudar sobre as doenças da pele. Eu sempre gostei dessa coisa investigativa, né? E aí tem um pouco a ver com o que eu faço, né? O que eu vinha fazer depois. E eu acabei prestando, nas provas de residência, acabei prestando pediatria. Passei da Santa Casa de São Paulo, e lá, o que foi muito interessante na área de pediatria para mim foi que a minha faculdade ela tinha uma puericultura muito forte. Então, tem um pediatra famoso chamado Jaime Muraovski. Ele é um pediatra muito focado na área de puericultura e prevenção. E aí, quando eu vou para a Santa Casa de São Paulo, é um hospital terciário que centraliza, assim, as doenças mais esdrúxulas possíveis, as mais raras, porque é um hospital, até quaternário, né, que a gente fala, recebe realmente as buchas. E aí eu acabei também tendo uma formação muito importante sobre doenças. E aí, quando eu terminei os 2 anos da residência em pediatria, aí vem aquela coisa: o que, que eu vou fazer de subespecialidade? Eu sabia o que eu não queria, de novo. Eu sempre fui muito focada o que eu não quero para minha vida. E aí depois a gente faz as opções do que eu quero. Eu acabei decidindo que áreas como neurologia, nefrologia, e eu tinha uma amostragem um pouco triste ali. Você via nefropatas, neuropatas com doenças gravíssimas, que não havia cura, que não havia uma prevenção, na verdade eram crônicas degenerativas. A parte de oncologia, né? Para mim, eu não queria trabalhar com isso. Para mim era uma questão de que talvez eu não levaria uma missão que eu tinha à frente. E acho fantástico quem trabalha nessas áreas, porque a gente sempre fala que bom que existem pessoas que trabalharão em distintas áreas, né? E também, se dependesse de mim, não ia ter ginecologista obstetrícia. Então, graças a Deus que existem todas essas áreas. Mas, para mim, fazia sentido o que eu não queria.
E aí, e aí tem um outro capítulo da minha história que é bem interessante. Foi o primeiro puxão de tapete que eu tomei na vida. E esses puxões de tapete que a gente toma serão muito importantes na vida de vocês para que vocês fortaleçam, saibam quem vocês são e façam a carreira de vocês do jeito que vocês acham que é justo, que é de acordo com a sua missão. Eu acabei, quando terminei a residência, eu nunca fui, não é apologia da perfeição, mas eu sempre fui uma residente muito responsável. Então, todas as clínicas dentro da pediatria que eu tinha passado lá na Santa Casa, acabou sendo, eram clínicas que, por acaso, eu me dei muito bem com a chefia, porque eu era uma pessoa aplicada. Eu sempre digo assim, eu não sou mega inteligente, mas eu sou mega esforçada, né? A inteligência vem com esforço. Tem gente que às vezes num estalar de dedos capta alguma coisa. Não, eu preciso estudar e aí eu acabo adquirindo esse conhecimento. Cada um tem a sua dinâmica. E aí eu acabei pensando, olha, eu gostei muito da cadeira de alergia e imunologia. Eu achei legal. Mas quando eu passei nessa cadeira, infelizmente, a chefe da cadeira estava de férias, eu passei em julho. Então eu passei com os R3 e R4, basicamente, aos quais eu tive um excelente relacionamento. Quando eu fui prestar lá na prova de R3, né, eu coloquei que eu queria alergia e imunologia. Aí o que aconteceu? Eu não vou lembrar exatamente dados, mas existiam vários colegas dentro do meu grupo de residência, fora os externos que estavam prestando a subespecialidade. E o que eu acho importante é que você transmita aquilo que você quer, inclusive com seus pares. Inclusive, você faz muitas amizades na residência. E eu falei: olha, eu quero alergia e imunologia. A gente sabia quem queria lá dentro. E nós prestamos a prova. E nesses 20, nós tivemos 3 colegas da nossa área que ficaram empatados na última nota. Eu fui um deles. E esses outros 2 queriam outra coisa, nefrologia, tal. E aí o desempate, ou você entrar para ganhar a bolsa, seria avaliado depois de uma entrevista. E aí eu passei na entrevista com a chefe desse departamento de alergia e imunologia, e ela falou assim: legal que você está querendo. Ela não me conheceu, lembra que ela não tinha me conhecido? E ela falou assim: eu queria saber se no R4, no segundo ano. Não, minto, vamos retomar aqui. Ela falou assim: eu queria saber se você pode trabalhar e não ganhar a bolsa. Aí veio na minha cabeça que era o esquema igual, principalmente nos residentes da neuro. Porque, assim, em pediatria, você faz mais um ano e o outro, dependendo da especialidade. E o outro, você acaba nem ganhando bolsa, você vai ficando trabalhando, mas você tem o day off para ganhar um dinheirinho, né? Você faz um plantão, você ganha um dinheirinho como se fosse a bolsa. Aí eu falei assim, eu pensei nessa história da neuropediatria que era esse esquema, eu falei, não, claro, é possível, claro, eu posso ficar sem a bolsa. Ela falou, então tá tudo resolvido. Eu falei, que bom. Ela falou, nós vamos dar a sua bolsa para tal pessoa e aí tudo bem. Aí eu fiquei um pouco assustada. Tal pessoa era um colega meu que eu gostava muito, que era do nosso grupo de residentes, porém tinha feito faculdade na Santa Casa. Como vocês sabem, eu não fiz faculdade na Santa Casa. Então, ela era uma chefe de departamento que sempre protegeu os alunos da Santa Casa. E por ela desconhecer da minha trajetória lá dentro da Santa Casa, para ela estava muito claro escolher quem ela daria a oportunidade da bolsa.
Aí eu fiquei assustada. Eu falei, olha, doutora tal, eu acho que não cabe aqui eu ficar falando os nomes, né? Isso é uma história há muito tempo aí no passado, mas eu quero mostrar para vocês o quão a vida é interessante. Eu falei, é o seguinte, doutora, eu não entendi direito o que a senhora falou. Para sua cadeira e para mim, é muito importante ter a bolsa, porque se a senhora não me der uma nota bacana dessa entrevista, nem eu e nem essa pessoa que a senhora está falando para ganhar a bolsa vamos ganhar, porque a nota dele foi bem abaixo da 20ª posição, e mesmo que a senhora desse 10, ele não vai ter a bolsa. E se a senhora me der uma nota abaixo na entrevista, também a senhora vai perder uma bolsa, né? Na sua área. Eu falei, então, assim, graças a Deus, eu falei, doutora, meu pai pode me sustentar. Até hoje ele pagou uma faculdade privada, me ajudou nos custos durante a residência, que a bolsa é muito pequena, mas eu não quero passar minha vida dependendo dos meus pais. Eu acho que é o momento. O que eu posso propor. Isso, gente, é o primeiro capítulo aí dessa vida. Assim, o que me foi proposto foi algo ilegal. Se eu tivesse provas, enfim, daria para eu ter, inclusive, denunciado essa chefe. Eu falei, o que eu posso propor para a senhora, até como coleguismo, é o seguinte: temos 4 pessoas interessadas em fazer alergia e imunologia. Eu sei que se eu entrar, ficaremos com 3 bolsas. Eu poderia propor de bom grado nós 3 dividirmos a bolsa em 4, aí todo mundo receberia uma quantia. Bom, eu sei que essa mulher, ela mudou a cara, fechou, ela falou, não, tudo bem então, muito obrigada, tal, terminou a entrevista. Eu sei que quando saiu o resultado, gente, a nota que ela teria que me dar era de 0 a 10. E ela me deu 3. 0 ela não poderia dar, 0 seria se eu não tivesse ido à entrevista, porque eu acho que era a vontade que ela teve. Quando aconteceu isso, eu perdi a bolsa, né? Eu caí numa classificação bem abaixo. Eu tinha feito a prova na Escola Paulista de Alergia, só que a prova tinha sido muito fácil, então foi também uma estratégia dos próprios chefes da Paulista escolherem as pessoas que tinham feito Paulista, que é uma tendência que acontece, né? Você privilegiar aquele cara que fez residência lá. Então, lógico, eu fui para entrevista, tudo, mas eles, até durante a entrevista na Paulista, falam assim: mas você é da Santa Casa, né? Você tem chance de entrar. Eu não ia jogar tudo no ventilador que tinham feito comigo lá na Paulista. Eu ia falar como que as pessoas iriam acreditar numa pessoa nova que estava passando por tudo aquilo, todas aquelas injustiças. E eu falei: não, na Santa Casa, eu tenho chance e tal. Bom, quando saiu, eu falei, bom, esse ano eu vou trabalhar e deixa, não vou fazer nada de especialidade. Todos os chefes, eu acabei contando a história, né, para os chefes e os outros chefes falaram, Melissa, por que você não escolheu a minha? Eu falava assim, porque era o que eu queria, né? E aí aí começa a minha história na área que hoje eu trabalho. Eu fui numa clínica de vacinação privada, que eu tinha uma R+, que estava trabalhando nessa clínica, eu fui lá para dar um oi para ela e também para ver minha vacinação. E aí ela falou, não, vem aqui, você tem que fazer. Eu tinha feito umas sorologias, ela falou, Melissa, você passou a residência de pediatria e você não tinha anticorpos para hepatite A, você vai vacinar hoje. E eu lembro que eu fui vacinada, e ela perguntou, e aí, o que você está fazendo? Contei toda a história para ela, tudo. Ela falou, não, você não vai ficar sem fazer nada. Nós vamos arranjar um aperfeiçoamento para você e você vai. E aí as portas se abriram de novo dentro da Santa Casa, na infectologia pediátrica, ao qual eu sou grata ao chefe e também a própria R4, que era na época, hoje ela mora nos Estados Unidos, trabalha num cargo super alto na indústria farmacêutica. E aí foi que eu me apaixonei. E hoje, depois de muitos anos, eu sou uma pessoa especializada na área de imunização.
que tem a ver com vacinas, vacinas para doenças infecciosas. Eu acabei estudando muito a fundo a parte de imunizações, o que me levou. É uma luta que eu vou ter daqui a uns anos, porque assim. Hoje eu só posso dizer que eu sou pediatra, né? Mas eu não posso dizer vacinóloga, porque não existe no Conselho Federal de Medicina nutrólogo, como existe, né? Não existe essa especialidade. E hoje eu não atendo só paciente pediátrico, eu atendo de várias faixas etárias e de várias condições clínicas, que hoje em dia a vacinação é muito importante para paciente que convive com HIV/AIDS, paciente oncológico, e hoje está em total evidência a imunização, principalmente até pela questão do Covid. E com o passar dos anos, eu brinco que Deus escreve certo por linhas tortas, porque eu acho que eu não seria tão feliz hoje, profissionalmente. A imunização me trouxe tantas coisas boas e me trouxe para a minha missão de vida, que é prevenção. Então, de novo, como aprendizado para vocês da minha história profissional, é que faça a sua lista de exclusões. Você sofrerá puxões de tapete, a gente sofre durante a vida, isso faz parte da dinâmica de estar vivo, são os desafios que você vai passar, mas haverá pessoas, né, que estarão de mãos ali para te ajudar. E essa é a minha contribuição que eu também faço para vocês. Para mim é um prazer enorme estar junto dos alunos de medicina, porque eu sei que vocês vão fazer, eu espero que eu possa, fazendo isso, transmitir para que um dia vocês façam para outras pessoas, de compartilhar histórias. E eu digo, não são histórias sempre vitoriosas, tem histórias de sucesso e de não. Hoje eu posso dizer que eu acabei trilhando dentro da carreira atualmente, eu trabalho na vigilância epidemiológica, que foi fantástico, fiz especialização em vigilância em saúde, fiz especialização em administração hospitalar e serviços de saúde na Getúlio Vargas, para eu amplificar as minhas competências. Já trabalhei um período dentro de indústria farmacêutica, depois eu saí, trabalhei em vários serviços de imunizações privados e tenho muito, dentro da vigilância epidemiológica, trabalhado nas questões de prevenção. Então, basicamente, foi essa introdução da minha história e espero que inspirem vocês para esses próximos anos. E nós vamos discutir questões que eu acredito que farão parte nas próximas provas de residência. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período hoje de baixa cobertura vacinal, o que está impactando no descontrole de doenças, por exemplo, doença de sarampo, né? Nós já vivemos aí surtos de H1N1, de gripe, depois de febre amarela, depois de sarampo. Então, tudo isso relacionado à baixa das coberturas vacinais, que é um fenômeno mundial e que também agora repercute no nosso país e que vocês farão a diferença, porque uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês e que vocês façam essa corrente junto comigo e com todas as sociedades científicas, que vocês coíbam fake news sobre vacinas. As vacinas são seguras, as vacinas são eficazes, e eu vejo muito hoje um movimento, inclusive em mídia social, existem pessoas que gostam de aparecer pelo contraditório. Então, se eu começar a falar aqui para vocês que a vacina de HPV deixou meninas lesadas neurologicamente, eu garanto que se eu fizer um vídeo falando disso, mesmo não sendo médica, tá? Eu vou chamar muito a atenção. Eu vou ter 10 milhões de likes, de alguém ter me escutado. Então, hoje, algumas pessoas têm se portado de uma forma inadequada e devagar as sociedades científicas,
Ministério Público, CREMESP, vão começar a tomar ações corretivas, porque se você é um médico, falar contra a vacina, você está ocasionando um crime de saúde pública. Então, esse é o primeiro, recado aí que eu quero dar para vocês, estudantes de medicina. Se você é de uma linha que você não acredita em vacina, você está na faculdade errada. Vai fazer artes, vai fazer outra coisa. Porque, assim, vídeos anti-vacinação nós vamos ver a rodo daqui para frente, porque é um fenômeno que tem acontecido na Europa, Estados Unidos. Mas se for de um público leigo, a nossa função enquanto médico é ir lá e escrever, olha, essa informação está equivocada devido a esses estudos científicos, essas comprovações, a vacina é segura. Agora, se for um médico, ou seja, uma pessoa com CRM, falando que vacina ocasiona reação adversa gravíssima, lesionando a pessoa, não é para tomar vacina, o dano que essa pessoa causa em saúde pública é muito grande. Então, devagar, estamos trabalhando sim, dentro da Sociedade de Pediatria, junto com o Ministério Público e CRM, nós temos feito, e já com sucesso, alguns movimentos de coibir alguns vídeos que nós detectamos. Então, se vocês encontrarem vídeos de pessoas com CRM falando contra a vacinação, pode mandar no meu Instagram para que a gente possa tomar atitudes de uma rede. A gente passa um passo a passo como denunciar para a gente tirar esse vídeo de veiculação. E aí também devagar, principalmente no estado de São Paulo, eu atuo, a gente vai começar a tomar atitudes mais, eu diria que a gente sempre prefere uma boa conversa do que uma boa briga, mas atitudes mais apoiadas em legislação para que as coberturas vacinais no nosso país voltem ao que foi antes, tá? Bom, acho que eu falei bastante sobre essa introdução, então vamos falar algumas questões que eu acho que cairão nas provas de residência. A primeira coisa que mudou do calendário de vacinação infantil, e aí nós vamos deixar um link de um PDF do calendário nacional do programa de imunização. Eu quero que vocês entendam que minimamente vocês têm que ter o calendário de vacinação da criança, adolescente, gestante, adulto e idoso na cabeça, e do profissional de saúde também. Porque esse calendário de vacinação vai cair bastante nas provas de residência, por toda a questão que eu já comentei. Então, eu vou dar alguns toques de mudanças que aconteceram no calendário de vacinação infantil, por exemplo, de adolescente, que pode sim cair, porque é para ver se vocês estão ligados nessas mudanças. Então, a primeira mudança que aconteceu foi com relação à vacina de BCG, né? É a vacina de Mycobacterium bovis atenuada, que a gente faz ao nascer, é indicada ao nascer, em crianças acima de 2 quilos, abaixo nós aguardamos, então essa é a primeira dica. Mas o que mudou com relação a esta vacinação é o seguinte: antigamente, se você vacinasse um bebezinho e ele não ficasse com a marca da BCG, ou seja, aquela marquinha, buraquinho que fica no braço, o pediatra aguardaria, ou o médico da família, deveria aguardar até 6 meses para verificar se houve a pega e, se não houve, fazer a revacinação. Hoje, no Programa Nacional de Imunização, e a Sociedade Brasileira de Pediatria não preconiza mais essa revacinação. Então, fiquem ligados com isso, porque pode cair em algum momento aí numa prova. Outra coisa importante com relação ao calendário de vacinação infantil é com relação à vacina de rotavírus, né? A vacina do Programa Nacional de Imunização é a de rotavírus monovalente. É um vírus vivo atenuado que é administrado de via oral e são 2 doses que são feitas. No calendário, vocês vão verificar que a idade ideal é os 2 meses e 4 meses, com outras vacinas, que são as picadinhas na coxinha, que a criança vai tomar.
Só que o que acontece? Antes você tinha uma data limítrofe nessa segunda dose muito menor. Hoje, essa segunda dose, se a criança atrasar, ela pode ser feita até 7 meses e 29 dias, ou seja, abaixo de 8 meses. Isso foi uma mudança. Outra coisa, a vacina de rotavírus é a única vacina que deve ser feita em período determinado. Se você perde a janela de oportunidade de fazer essa vacina, qual é a janela de oportunidade preconizada pelo Programa Nacional de Imunização? Não falei que a primeira dose tem que ser aos 2 meses? Se a criança perdeu a oportunidade lá de fazer os 2 meses dessa primeira dose, ela só pode fazer essa primeira dose até 3 meses e 15 dias. Se ela perdeu essa janela de oportunidade, ela não vai poder nem fazer a primeira dose e nem a segunda dose. Se ela chega lá no posto de saúde com 3 meses e 14, ela faz a primeira dose e depois ela vai poder fazer essa segunda dose. Então, isso é uma coisa importante sobre a vacina de rotavírus. Outra informação importante é que nos últimos anos nós tínhamos a vacinação primária. O que é a vacinação primária? É aquele esquema usualmente de 3 ou 2 doses abaixo de 1 ano, antes das doses de reforço, que são acima de 1 ano. Então, na vacinação primária, com relação à poliomielite, no passado a gente tinha as gotinhas, que é a vacina oral da polio, tá? E agora, no Programa Nacional de Imunização, nós temos as 3 primeiras doses do esquema primário, que são aos 2, 4 e 6 meses, com a vacina inativada da polio. É a VIP, tá? Que é uma picadinha em separado na coxinha do bebê. E aí, a vacina oral da polio, hoje, ela é feita na dose de reforço, acima de 1 ano. E aí tem a primeira dose de reforço acima de 1 ano e depois a segunda dose de reforço acima de 4 anos. Então, vocês também fiquem atentos ao esquema de vacinação da poliomielite, porque uma das grandes preocupações é o ressurgimento da polio no Brasil, porque a polio, por exemplo, já ressurgiu em países como Filipinas, detectaram casos depois de 19 anos de Programa Nacional de Imunização. Só que hoje, graças a Deus, a polio só está circulando em 2 países, que é o Afeganistão. Graças a Deus não, né? Não deveria circular em nenhum, porque existe um objetivo de eliminação da polio e da paralisia infantil. Então, acontece que esses 2 países ainda circulam poliovírus selvagem, e foi talvez uma questão aí que eles possam perguntar: qual que foi a última região com eliminação do vírus selvagem da polio? Isso é muito recente. Até convido vocês a seguirem também meu Instagram, que eu sempre posto essas novidades. Foi no continente africano. Então, há poucos dias tivemos um comunicado oficial da Organização Mundial da Saúde sobre a eliminação desse vírus selvagem. Bom, tô olhando aqui o calendário para ver coisas mais relevantes. Então, nós temos aqui com relação à vacina pneumocócica. A vacina pneumocócica, nós temos a Pneumo 10 no Programa Nacional de Imunizações, tá certo? E hoje a vacinação, eu já vi em algumas questões de residência que eles colocam para vocês confundirem no esquema primário, porque no passado, bem lá no passado, em 2010, quando ela foi introduzida com 3 doses no esquema primário, com 2, 4 e 6 meses. E depois, com o passar dos anos, viu-se que o esquema primário com 2 doses, só com 2 e 4 meses, já era suficiente para imunizar o bebezinho nesse primeiro ano, e depois tinha a dose de reforço com 12 meses. Então, também quando vocês estiverem estudando essas questões de calendário vacinal, fiquem ligados
quais são as doses mínimas, mínimas não, as recomendadas do esquema primário, porque eu vejo que nas questões de residência, eles começam a jogar com os números. Então, aí fica fácil, naquela verdadeiro ou falso, você eliminar. Se o cara já botou 3 doses da pneumo 10, você já sabe que está errado, a gente não utiliza mais. Talvez também o que eles podem explorar é o que protege essa vacina pneumo 10, que para a cabeça de muitos, né, pneumo 10 só vai proteger pneumonia pneumocócica, muito pelo contrário. Ela vai proteger doenças não invasivas por pneumococo, para esses 10 sorotipos, né? Não precisa decorar os 10, eu acho que isso não vai cair, mas nós temos conjuntivite, otite, sinusite, todos os kitizites, que são as doenças não invasivas, a pneumonia comunitária, que também é considerada uma doença pneumocócica não invasiva, e ela vai proteger também mais 2 situações: as doenças invasivas, que aí seriam as pneumonias. Quando a gente fala invasiva, é que você, numa coleta de líquido pleural, você leva lá para cultura, para exame, e você detecta pneumococo. Então, já houve uma invasão do pneumococo em áreas, em locais que deveriam ter líquidos estéreis, que seria um líquido pleural. Ou o pneumococo invadiu o líquido cefalorraquidiano, então ele deu uma meningite pneumocócica. Ou ele foi para a corrente sanguínea e ele deu uma bacteremia. Então, basicamente, nós temos que observar que quando você vacina para pneumococo, você tem uma gama de proteção para essas doenças. E outra coisa interessante aí das vacinas conjugadas, que aí tem a vacina pneumocócica, tem a vacina meningocócica, elas têm uma propriedade muito bacana, que é eliminar o estado portador da bactéria na orofaringe ou na nasofaringe, melhor, né? Então, quando você elimina o estado portador dessa bactéria, você acaba protegendo de uma forma indireta a sua coletividade. Então, quando eu vacino um bebezinho para pneumococo e o vovô vai beijar esse bebezinho não vai transmitir o pneumococo para o vovô, porque para o vovô ele pode dar uma pneumonia grave, ele pode dar uma infecção generalizada, enfim. Quando eu vacino, eu vou falar mais para frente, a vacina meningocócica conjugada, um adolescente, que tem uma novidade aí da meningocócica, eu vou tirar também o estado de portador do meningococo da nasofaringe desse adolescente, o que vai reduzir a disseminação desta bactéria no ambiente. E como nós sabemos que o principal portador de pneumococo são as crianças abaixo de 5 anos e o principal portador de meningococo são os adolescentes, as estratégias de vacinação focadas nesse grupo são extremamente importantes para dar o benefício indireto, tá? Bom, de vacinar, não vacinando, né? A gente fala o efeito indireto das vacinações. Outra vacina importante, como eu falei, nós temos a vacina contra o meningococo. No Programa Nacional de Imunização, nós temos para bebezinho a vacinação do esquema primário aos 3 meses e 5 meses, e depois um reforço acima de 1 ano, tá? Somente a gratuidade é para o sorogrupo C, letra C, tá? O sorogrupo C, ainda no país, no Brasil, ele é o sorogrupo mais frequente. Quem reside em Santa Catarina tem visto um aumento do sorogrupo W. Então, talvez em questões em universidade como a UEL, enfim, talvez pode cair uma questão em epidemiologia dizendo o sorogrupo que mais tem causado casos nos últimos 2 anos no estado de Santa Catarina aí vocês olham lá, tem que olhar, tem no boletim epidemiológico, eles colocam por faixa etária, às vezes eles vão colocar faixa etária, mas o W tem sido muito importante, tá? Mas no país, no contexto geral, é o C, por isso que nós fazemos
a vacinação no Programa Nacional de Imunizações para o C. E aí tem uma grande novidade nesse ano de 2020, que o Programa Nacional de Imunização para o Adolescente instituiu, olha só, não esqueçam que pode cair em prova, instituiu a vacina meningocócica conjugada ACWY gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Isso foi uma conquista. E qual que é o grande benefício? Além dele se proteger, né? Ele também vai reduzir a circulação, porque comportamento de adolescente, vocês sabem, vai em festas, é que agora, por causa do coronavírus, não muito. Apesar de alguns estão indo, né? A gente tem visto pessoas quebrando a quarentena. Bebe várias pessoas no mesmo copo, beijam muito na boca, usam aquela porcaria de narguilé, né? Que é super danoso utilizar para o sistema respiratório, e também pensando em transmissão de agentes infecciosos. Então, o comportamento do adolescente ele é propício para que aconteça surtos de meningococo. E aí, uma questão também muito interessante. A letalidade do meningococo, ela é em torno de 20, 25% no nosso país da meningite meningocócica, tá? Então, a letalidade é essa no nosso país. E de meningite pneumocócica, 30 a 35%. Então, não é aqui a concorrência quem que é pior. Os dois são ruins, causam uma letalidade importante, por isso todo mundo tem que estar em dia com a vacinação. Bom, vamos falar agora sobre febre amarela. Febre amarela, um tempo atrás, ficou dose única para todo mundo. Vamos falar de febre amarela. Febre amarela tinha uma recomendação de uma dose só, porque o país não tinha suprimento suficiente para vacinar todo mundo. E agora tem a nova recomendação que crianças com 4 anos de vida têm que fazer a segunda dose. Então, vamos lembrar como é o calendário da febre amarela para todo mundo. Todo bebezinho de 9 meses, agora a febre amarela virou vacinação obrigatória no país todo. Antigamente tinha áreas, por exemplo, região litorânea do Nordeste não era área de risco. Então, isso mudou também. Então, o Brasil se torna uma área de recomendação de vacinação obrigatória de febre amarela. Todo bebezinho com 9 meses deve receber sua primeira dose. A novidade também é que com 4 anos tem que fazer a segunda dose. E para adultos, né? Por enquanto, mantém-se uma dose só. Lembra que no passado tinha que fazer de 10 em 10 anos? A gente ainda não tem essa recomendação, então vamos ficar de olho se vai mudar nos próximos anos, tá? Isso é recomendação do PNI. É muito importante, né, que vocês também sempre estudem as contraindicações de vacinas. Então, falando um pouquinho, uma vacina aí que vai, com certeza, gente, decora, uma dica de coração, é que vocês têm que decorar tudo de sarampo. Porque como a gente teve o surto de sarampo, que começou lá pela região norte do nosso país, né, em proximidade com a Venezuela, em Roraima, depois foi para o Amazonas, depois teve um surto de um navio que estava em Santos e tinha filipinos que estavam com o vírus do sarampo e acabou dando um surto, e aí o sarampo também começou a se disseminar na região sudeste. Então, hoje, infelizmente, o sarampo está descontrolado. E qual que é a recomendação do Programa Nacional de Imunização? Primeiro, vacina, dose a gente chama não válida nos bebezinhos de 6 meses. Então, todo bebê com 6 meses no território nacional tem que tomar uma vacina, que a gente fala dose não válida, porque vai proteger ele só naquele período, de 6 meses a menor de 1 ano. E aí, com 12 meses, ele tem que fazer a primeira dose, que é a dose válida. E depois de 3 meses, ele tem que fazer a tetraviral,
que é a sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Tem postos de saúde que às vezes está em falta tetraviral, então vai fazer a vacina separada, que é a sarampo, cachumba, rubéola em uma picadinha, separada da varicela em outra picadinha. Então, isso é um esquema válido para sarampo. No Programa Nacional de Imunização, pessoas acima de 1 ano de vida até menores de 29 têm que ter na carteirinha 2 doses válidas. O que são 2 doses válidas? É um intervalo de 1 mês entre uma dose, é um intervalo mínimo de 1 mês entre uma dose, a primeira dose, e a segunda. Então, nós estamos vendo muitos surtos no país em adolescentes e adultos jovens. Essa faixa etária, principalmente de 20 a 29 anos, tem tido muito sarampo. Por quê? Porque às vezes você vai pegar a carteirinha deles, eles só tomaram uma dose. Então, primeira dica, vocês todos têm que estar em dia com a vacina. Todas as vacinas têm que estar em dia. Isso é indiscutível, vocês são profissionais de saúde. Vocês, primeiro, têm que estar protegidos por vocês e pelos pacientes que vocês vão atender. Então, por favor, vocês não deixem isso de lado, porque é uma questão de rigor profissional com você e com o outro. Então, outra dica que vocês vão ver muito em questões de residência é falar sobre a vacinação do profissional de saúde. Então, o sarampo é primordial. Hepatite B é primordial. Pessoa que não teve catapora na infância pode tomar uma vacina de catapora no Centro de Referência de Imunobiológico Especial, porque a vacina de catapora não é disponível gratuitamente para adultos, mas se você pega um médico, né, você tem o direito de fazer essa vacina gratuita, enfim, por questões do médico não ter que passar para os pacientes. Então, falando com relação a esse grupo que eu falei de 20 a 29 anos, são 2 doses válidas na vida. E aí viram que às vezes eles tinham feito uma dose lá quando estava com 4 anos e depois não fez a segunda dose. E esse grupo é que está tendo surto. E com relação à vacinação pelo PNI do sarampo em adultos acima de 30 anos a 49, é considerado dose válida uma dose, tá? Lógico, vocês vão ver aí no passar das campanhas que às vezes estão fazendo vacinação indiscriminada, mas é minimamente importante que vocês entendam como é o calendário de vacinação no Programa Nacional de Imunização. Só para dar um relance, por exemplo, no estado de São Paulo, não é até 49 anos. São pessoas até 60 anos, tá? Então, assim, outra dica, né? Se você está focado a querer passar nas universidades daquele estado, a minha dica também com relação ao calendário de vacinação é não pegar só do PNI. Você vai no Centro de Vigilância Epidemiológica daquele estado e dá uma olhadinha para ver se tem alguma coisa diferente, tá? Porque às vezes pode ser que caia alguma coisa bem específica do estado. Aí não tem como a gente saber. Bom, outra questão importante. E eu falei para vocês, com relação às contraindicações, é importante, algumas vacinas sempre eles perguntam, né, sobre contraindicações. E, por exemplo, a do sarampo é muito simples, já decora na cabeça. 3 contraindicações básicas, que é criança abaixo de 6 meses de vida, gestante, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado ou enfraquecido, e pessoas com alguma condição de imunossupressão. Então, basicamente, para sarampo é isso. Então, a minha sugestão também é que vocês verifiquem essas questões com outras vacinas, por exemplo, febre amarela, por exemplo, a de influenza, que são vacinas que todo ano, por exemplo, a febre amarela não, mas a de influenza, todo ano a população precisa vacinar. Falando um pouquinho de influenza, talvez caiam questões de grupos que estão nos últimos anos com baixa cobertura.
e que precisa ter políticas públicas mais voltadas para que haja melhoria das coberturas. Então, nós temos visto muito que esse ano especificamente, tá? Que em 2020, a nossa cobertura vacinal para crianças abaixo de 5 anos que têm gratuidade da vacina de influenza foi baixa. Nossa cobertura vacinal para gestantes e puérperas. Outra questão que as pessoas esquecem, porque na cabeça as pessoas só lembram que a vacina de gripe ela é só para gestante. E gestante é em qualquer momento da gestação. Outra coisa importante, que às vezes as pessoas acham que a partir de tal semana é para fazer vacina. Não. A vacina de gripe e a vacina de hepatite é em qualquer momento da gestação, se essa gestante não tiver. E o que é importante? Na vacina de gripe, como eu estava falando, se ela não fez, ela perdeu a janela da oportunidade, não fez durante a gravidez, ela pode e deve fazer no puerpério até 45 dias de vida. Então, quando a mãe vai lá levar o bebezinho na primeira consulta pediátrica, o médico tem que agarrar e levar ela a fazer essa vacinação. E também sobre este mesmo contexto, nós temos a vacina gratuita na gestante de difteria, tétano e coqueluche. Essa vacina, pelo Programa Nacional de Imunização, está disponível a partir da 20ª semana. Aí sim, a gestante só pode fazer essa vacina a partir da 20ª semana. E se ela perdeu a oportunidade durante a gravidez, ela pode até 45 dias de vida também. Aí o médico tem que laçar ela, o médico que ela vai passar na consulta de puerpério, ou o pediatra, né? Ou o médico de família, e falar: olha, você tem que fazer essas 2 vacinas se você perdeu a oportunidade. Por quê? A vacinação contra a coqueluche na gestante, a partir da 20ª semana, aumenta a produção de anticorpos para a coqueluche, que tem uma passagem transplacentária desses anticorpos, e o bebê que vai fazer a vacina pentavalente, que tem os 5 componentes, né? Difteria, tétano, coqueluche, haemófilos B e hepatite B, tá? Então, basicamente, a gestante ela precisa passar essa proteção para ele até quando ele vai começar, a partir de 2 meses, construir o sistema imunológico dele, a defesa dele. Porque coqueluche, a maior fase de mortalidade, o maior número de óbitos, são nos primeiros 6 meses, principalmente abaixo dos 3 meses. Então, a importância dessa vacinação à gestante. Bom, pessoal, acho que eu dei uma pincelada de assuntos que eu diria top hots, né? Que vão estar aí nesses próximos meses, nas provas de residência. E também para a vida, eu acho que tudo que a gente aprende eu digo que é um capital intelectual nosso, ninguém tira. Então, foi um prazer estar com vocês. Eu fico disponível, mas eu sei que existe uma angústia aí mundial, e não só nossa, com a chegada aí do coronavírus, das vacinas sobre o coronavírus. O que eu queria falar para vocês é que, com a chegada dessas vacinas, acredita-se que, inicialmente, nós seremos o grupo aí de vacinação foco, que são os profissionais essenciais. Também esses estudos estão fazendo no grupo de maior risco de doença, de adoecimento e de morte, que são os maiores de 60 anos, ou aqueles acima de 50 que têm comorbidades importantes. E a gente entende, eu vejo muito, por exemplo, os pediatras serem questionados, as crianças, né? Acredito que, com tudo que a gente tem estudado, visto, o papel da criança na ocorrência da doença realmente é provável apesar dele fazer uma transmissão, a gente ainda não acredita que seja tão importante esse fator, porque a maioria delas são assintomáticas, então você precisa ter sintoma para transmitir. Sabe-se que elas, quanto menor a criança, são desprovidas dos receptores ACE2, que dá adesão, dá facilidade da entrada do coronavírus. Então, acredito que as crianças não serão foco dessa imunização, mas temos sim, eu acho que eu sou bem
otimista, nós temos, de fato, que acreditar que essas vacinas virão para ajudar no controle dessa pandemia. E que nós juntos estejamos ativamente lutando a favor das vacinas, lutando pelas vacinas, porque existe um movimento aí de antivacinas. Eu já li vários absurdos, vocês também já devem ter lido sobre a vacina de RNA, que injeta o RNA do vírus, ela vai com microchip e ela vai agora controlar tudo que você estiver fazendo, que essa é a intenção do Bill Gates, controlar o mundo através dessa inserção do microchip. Então, assim, a criatividade humana não tem limites, mas ela poderia ser utilizada a favor da saúde pública, pelo menos, e não contra. Então, nós juntos estamos nessa corrente, nós temos as vacinas aqui, vários estudos, várias pesquisas clínicas em desenvolvimento. Então, a vacina inativada pelo Instituto Butantan, a vacina de vetor viral, junto com a Fiocruz, a Universidade de Oxford e a indústria farmacêutica AstraZeneca. Vamos ter aqui os estudos da vacina da Pfizer, e outras vacinas. Então, o meu recado final é que vocês, primeiro, descubram a missão de vocês, porque não tem como dar errado se vocês fizerem algo que dê prazer de vida para vocês, porque nós, quando abraçamos a carreira da medicina, isso eu escutei quando eu ainda era interna. Eu escutei de uma professora de pediatria que ela falava assim: médico não tem feriado, não tem carnaval, não tem Natal, não tem Ano Novo. Médico tem dia livre. E isso, por mais que vocês vão falar, mas a doutora Melissa já está num nível, numa posição, né, de uma posição, depois de tantos anos, como uma referência nacional da área de vacinas, então ela tem final de semana. Eu acho que isso é relativo, porque até hoje eu recebo WhatsApp de colegas, às vezes pode ser meia-noite. E até o pessoal da resenha, quando me acessou, a gente combinou tudo, era quase 11 horas da noite, a gente ficou conversando. Então, eu como missão, eu tenho prazer naquilo que eu faço. Então, nós temos que descobrir a nossa missão, fazer aquilo com gosto e com vontade, que aí não tem jeito de dar errado, só tem jeito de dar certo e mudar as vidas das pessoas para algo melhor. Porque o foco final é as pessoas viverem mais, terem qualidade de vida, e a medicina, ela tá para isso. Ela tá para prevenir e naqueles casos que não houve a possibilidade de curar. Então, que todos vocês tenham sucesso. Eu deixo também o meu contato, convido vocês a seguirem também meu Instagram, que é @doutora_melissa_palmieri. O pessoal da resenha também vai deixar. E fico disponível quero muitos colegas comigo na minha área, para que juntos a gente construa um Brasil e um mundo melhor. Muito obrigada. Bom, pessoal, finalizamos aqui a palestra com a doutora Melissa. Voltei aqui para a live para falar com vocês. Importante lembrar sempre, né? Difícil no contexto de pandemia, do Covid, principalmente durante essas incertezas. A gente não tem muito estudo ainda garantindo a imunização, garantindo quando que uma pessoa vai manifestar os sintomas ou não. Então, é importante sempre, até o OMS voltou atrás, falar período pré-sintomático, que é transmissor também, então muito complicado assegurar essa tranquilidade nesse momento. Nós temos que salientar aqui também, mantenha-se em casa, se possível, utilizar álcool gel e máscara, é um momento muito complicado que vivemos, né? Principalmente no nosso país. Então, espero que tenham gostado da palestra de hoje. Doutora Melissa, não esqueçam de seguir elas nas redes sociais. Preencham o formulário de presença, se inscrevam no evento para garantir o certificado de vocês. Eu agradeço de coração. Na segunda-feira que vem eu estarei aqui de novo, fazendo minha segunda live. Então vai ser melhor que essa, com mais tranquilidade.
Então, nessa segunda live, segunda-feira, começará a nossa semana de cirurgias. Começaremos com cirurgia da mão, com a doutora Ariane, e eu estarei presente aqui. Aguardo vocês. Um bom fim de semana a todos, se cuidem e grande abraço. Tchau, tchau.